Olá, sou Felipe Eduardo Dalmas, mestrando da UFPR Palotina. Vou falar sobre a avaliação da resposta inflamatória em vacas leiteiras através do leucograma e proteinograma. Relato de casos. As doenças inflamatórias são bem comuns em vacas leiteiras, por exemplo, a mastite e a metrite. E exames complementares como o leucograma e proteinograma trazem informações relevantes que auxiliam no diagnóstico e no monitoramento dessas doenças. O leucograma avalia leucócitos e, dentre eles, os neutrófilos, que são as primeiras células a migrarem para o foco inflamatório e mostram alterações importantes no leucograma que sugerem o quadro inflamatório. Os neutrófilos de bovinos têm uma característica interessante. Os bovinos têm uma pequena reserva medular comparada a outras espécies e a velocidade com que a medula repõe essas células na circulação também é mais lenta, o que altera também os achados no leucograma. Quanto às proteínas, a albumina é uma proteína de fase aguda negativa e o fibrinogênio é uma proteína de fase aguda positiva, que a albumina diminui e o fibrinogênio aumenta em caso de inflamação. As globulinas compreendem tanto as imunoglobulinas quanto algumas outras proteínas de fase aguda positiva. Então, a primeira vaca apresentou um quadro de neutropenia. A neutropenia é o achado mais frequente no leucograma agudo dos bovinos. Por quê? Porque os neutrófilos migram para o foco inflamatório e pela baixa reserva medular diminuem as quantidades de neutrófilos circulantes. Então, na vaca 1, que tem uma metrite aguda, tem uma neutropenia 1225 segmentados, mas não tem neutrófilos jovens. Na vaca 2, já tem neutrófilos jovens. Por quê? Porque depois de 24 horas de evolução do quadro, a medula das vacas começa a soltar neutrófilos imaturos, como os bastonetes e, mais jovens ainda, os metamielócitos. A vaca 2 tinha uma metrite extremamente grave, então o estímulo inflamatório era muito intenso e por isso também o aparecimento de metamielócitos. Além disso, ela tinha um desvio à esquerda degenerativo, que possui mais células jovens do que células maduras. Conforme passam de 3 a 5 dias, a medula começa a liberar uma maior quantidade de neutrófilos segmentados também, e os números de neutrófilos tendem a voltar à normalidade com a presença do desvio ainda. Isso aconteceu na vaca 3, que tinha uma mastite purulenta, mas já tinha cerca de 3 dias de evolução, então apresentou esse quadro inflamatório. Conforme o estímulo vai se cronificando ainda mais, os neutrófilos tendem a aumentar suas quantidades, e aí ocorre a neutrofilia, que é o que aconteceu na vaca 4, que tinha uma mastite catarral com bastante grumos e 4 dias de evolução. Nela tem 9.044 segmentados, que estão aumentados e ainda apresentam desvio à esquerda. Em alguns casos de inflamações mais crônicas, ou ainda inflamações que não são tão graves, mais leves, como é o caso da vaca 5, com uma metrite crônica e leve, o que acontece é que não aparecem alterações no leucograma, sendo que os segmentados estão normais e não tem bastonetes. O que tem de alterado nela é o fibrinogênio elevado, e isso pode acontecer em alguns casos onde o fibrinogênio está aumentado sem alteração do leucograma. O fibrinogênio estava aumentado em 4 das 5 vacas. Não estava aumentado na vaca 1, porque ela estava num quadro inicial e o fibrinogênio precisa de cerca de 24 horas para começar a aumentar suas concentrações. Além disso, o fibrinogênio está ligado à gravidade do quadro inflamatório e as vacas 2 e 3 foram as que apresentaram as maiores concentrações, 1.000 e 1.200. Quanto às outras proteínas, a albumina, proteína de fase aguda negativa, diminuiu em 4 das 5 vacas, indicando esse quadro inflamatório. Já as globulinas estavam aumentadas em todas essas vacas, mas aumentadas ainda mais nas vacas 3, 4 e 5, que tinham um maior tempo de evolução. Dessa forma, podemos concluir que o leucograma e o proteinograma trazem informações importantes para a avaliação do quadro inflamatório das vacas leiteiras, principalmente quanto à gravidade e evolução do quadro. Muito obrigada.